Glória a Deus. Queridos, vamos abrir a Escritura na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10. Quando os irmãos encontram aí, eu quero lembrar os irmãos, eu me esqueci de fazê-lo antes, que nas nossas reuniões de quarta-feira, na quarta passada, nós concluímos o estudo das cartas de Paulo aos Tessalonicenses. O estudo foi concluído e nós agora, na próxima semana, já vamos iniciar novo estudo. Eu quero convidar a igreja para participar. Nós vamos fazer a leitura e a exposição do livro Nascidamente. Então, assim, eu tenho certeza que será muito bom, vai ser uma coisa muito grandiosa, porque é um livro muito necessário. Se você não leu, precisa ler. Se você não leu, ou melhor, se você leu, mas não compreendeu, precisa compreender. Se você leu e compreendeu, precisa compreender mais. É um livro em que nós tratamos ali de aproximadamente 8 temas cruciais de toda a Escritura. Mas quando eu digo cruciais, são temas cruciais, no sentido de que nós fizemos ali uma seleção daquilo que há de mais importante, para que você saiba com verdade e com profundidade acerca de verdades tão importantes que certamente nos ajudarão na nossa caminhada, tá bom? Quarta-feira que vem começaremos o estudo o livro Nascidamente, aqui na reunião presencial e também com os irmãos de casa pelo YouTube, ok? Bem, 1 Coríntios capítulo 10, eu quero ler com os irmãos apenas os versículos 16, não, vamos ler o 17, o 15, o 16 e o 17. Apenas esses versículos, que diz assim: falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que vos digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Queridos, essa semana me ocorreu algo inédito, no sentido de que sempre, no início da semana, no mais tardar na quarta-feira, eu já tenho recebido de Deus o direcionamento da ministração a ser feita no domingo. Não é? Isso porque eu entendo que o ato de pregar na igreja, o ato de comunicar à igreja a vontade do Senhor, não pode ser um ato arbitrário. Ou seja, eu não imagino que um pregador ele escolha aleatoriamente o tema que ele queira pregar, que ele queira falar no domingo, como se fosse aí um orador motivacional, né? Não, eu não creio assim. Eu creio que Deus, Ele nos fala por meio do seu Filho. Eu creio que Jesus Cristo está falando à sua igreja a cada vez que ela se reúne. Não exclusivamente quando ela se reúne, mas sobretudo quando ela se reúne. Eu entendo que o Espírito Santo, Ele nos dirige. Por isso nós, pregadores, nós oramos a Deus pedindo o direcionamento. Eu sempre estou orando: Senhor, qual é a tua palavra? O que o Senhor quer dizer a nós? O que o Senhor quer comunicar a nós? Qual é a palavra que o Senhor tem para a sua igreja na atual conjuntura? Uma palavra que venha ao encontro de nossas necessidades. E essa semana, como eu dizia para vocês, eu desde o início da semana buscando em Deus e nada, vivi uma semana no vácuo, completamente no vácuo. Confesso aos irmãos que quando deu na quinta-feira,
eu ia pedir para o irmão fazer o post da mensagem, eu não tinha nada para dizer, né? Ou melhor, Deus não tinha dado nenhuma orientação, nenhuma instrução, um silêncio divino total. Daí que os irmãos que receberam o post hoje viram que não tinha o nome da mensagem, tinha apenas anunciando a reunião do Partido Pão, sem título, porque de fato nada me foi dito. Isso foi na quinta-feira, aí veio a sexta-feira e nada, e eu na comunhão, lendo, meditando, buscando, e nada. Nada. Quando foi no sábado, também nada. Aí quando foi domingo, da noite para o sábado para o domingo, eu não sou muito de sonhos, né? Assim, eu sonho muito, na verdade. Eu sonho a noite toda. Qualquer cochilo que eu tenho, eu estou sonhando. Então, como eu sonho muito, né, eu não sou dado a sonhos, né? Mas eu preferi obedecer a um sonho da noite do sábado para o domingo, no caso, hoje já pela manhã, em que Deus me dizia, apenas me dizia, o assunto da mensagem deste domingo é sobre 1 Coríntios capítulo 11. Essa palavra somente, mais nada. Nada de miraculoso, nada de mistério, não é? Posso estar sob a influência de uma forte pressão da minha própria psique em busca de um tema, mas, na última das hipóteses, eu preferi obedecer. Preferi ler com os irmãos, não necessariamente pregar aos irmãos 1 Coríntios capítulo 11, né? Alguns poucos versículos, apenas uma porção, mas eu preferi então ler com a igreja parte do capítulo 11. Então, a ministração de hoje é basicamente ler com vocês uma porção dessa epístola, capítulo 11. Não, 10 foi o que nós lemos, né? O que eu vou ler com vocês é o capítulo 11. Eu estou te falando, velho. Nós lemos o 10 porque eu tenho uma introdução para fazer, até nós chegarmos na leitura do capítulo 11, mais propriamente a partir do versículo 17 em diante. Tá ok? Então, o que eu tenho para os irmãos é basicamente a leitura do capítulo 11, do 17 até o 30 e alguma coisa. Tá bom? Mas antes de nós entrarmos nessa porção, eu tenho que advertir os irmãos acerca do Partido Pão. É uma breve introdução. Isso porque, como nós já estamos habituados com a reunião do Partido Pão, não é? Nós aqui do DEVAP e também os cristãos de uma maneira geral, mesmo os católicos com a Eucaristia, ou seja, é uma coisa tão tradicional e tão costumeira que é possível que depois de 2000 anos nós tenhamos perdido completamente a essência e o significado do Partido Pão. Nós precisamos recordar que o Partido Pão foi instaurado por Jesus Cristo na última Páscoa que ele comeu com os seus discípulos. Então nós precisamos não de ler o texto, porque o texto fica muito divino quando você lê na Bíblia. Nós temos um respeito muito grande pela Bíblia, uma consideração muito grande, e devemos ter certamente, não é? E nós vemos na Bíblia algo tão divino, não é? Que nós lemos sem entender o que de fato nós estamos lendo. É tão sagrado que nós não ousamos tocar na mensagem do texto. Apenas ouvimos com muita sinceridade e dizemos amém e aleluia, e perdemos o que há de essencial. Porque a Bíblia foi escrita bem posteriormente aos eventos aqui anunciados. Todos os eventos aqui narrados e anunciados, primeiramente eles tiveram um contexto prático, como nós estamos aqui agora, frente a frente, pessoalmente, falando com vocês. Imagine que daqui a 10 anos alguém
pegue essa ministração de hoje, essa conversa, e resolve escrever um livro. Então o livro é posterior ao acontecimento. Quem entende o que eu estou dizendo? A Bíblia, na sua totalidade, é assim. Ela é posterior aos eventos. E o evento é que é orgânico. Não é? O texto nos priva do calor, do toque, do olhar, do tom, da palavra, do sentimento, do momento, do espírito. Sim ou não? Isso é qualquer leitura que você fizer de qualquer evento, é certamente infinitamente menor do que o evento vivido em si. Então imaginem vocês que Jesus Cristo veio ao mundo, só para nós contextualizarmos até chegar na leitura, e ali então ele se depara com um mundo, conforme está em Mateus capítulo 4, versículo 16, de pessoas jazendo, caídas, prostradas, mortas nas trevas, pessoas jazendo nas trevas, usando os termos de Paulo, mortos nos delitos e pecados. Mas para ficar mais claro, mais entendível o que estamos passando para os irmãos, Jesus vem a um mundo em que as pessoas estão completamente amarguradas, completamente egoístas, avaras. Esse mundo é uma guerra constante, é um mundo de pecado, de disputas, de ciúmes, de invejas, de maldades, além de tantas outras coisas que poderíamos aqui enumerar. O ser humano afastado de Deus, em consequência do pecado, ele é mau, ele é perverso. E por mais que nós tenhamos nosso senso de justiça, de bondade, de misericórdia, nós sabemos que o mundo inteiro, no sentido das pessoas, na sua totalidade, são pessoas muito carentes de Deus, carentes de mudança, carentes de transformação, carentes de cura. Jesus vem então, e ali ele começa uma obra, porque nós devemos entender que os discípulos a quem Jesus chama para andar consigo, a quem ele faria apóstolos, ou de quem ele faria apóstolos, aquele primeiro grupo ali imediato de 12 pessoas, é como que uma representação, é como que uma miniatura de toda a igreja que viria posteriormente. Jesus traz para si, primeiramente, inicialmente, 12 pessoas a quem ele chama pelo nome. Então, quando você olha para os apóstolos, e esse nome já traz uma áurea de santidade, você tem que tirar essa áurea e entender. Jesus chamou para si 12 pessoas comuns, pessoas com os mais diversos problemas. Para os irmãos terem uma ideia, o apelido de Tiago e João é filhos do trovão. Eles eram extremamente pessoas brutas e ignorantes. Brigavam à toa. Para tocar fogo numa cidade era rápido. Pedro, vocês sabem muito bem quem ele era. Um camarada volúvel, cheio de ímpetos, ora querendo morrer por Jesus, ora dizendo que não o conhecia, ora querendo matar um soldado para defender Jesus, ora negando o nome dele, dizendo, não conheço esse homem. Tomé era uma pessoa conhecida pela sua incredulidade. Judas, vocês sabem da história de Judas, Judas era o tesoureiro do colégio apostólico ali de Jesus. E enquanto tesoureiro, Jesus diz que ele era diabo. Ele era um diabo. E João, ouvindo, aproveitou e disse, pois é, ele roubava o dinheiro que entrava das ofertas. Era Judas. Então assim, a turma que Jesus escolheu
Ele não escolheu por serem bons, por serem os melhores, por serem divinos, por serem pessoas espetaculares, espirituais. Não, ele escolheu pessoas comuns, tão pecadoras como qualquer outra pessoa, e que nos representa. Portanto, a igreja do Senhor, ela é formada nessa base aí que vocês entendem. Então daí ninguém ficar assustado com nada. Agora, é óbvio que Jesus chama para essas pessoas e começa agora uma vida de discipulado. Jesus começa agora, a cada dia, conversar com esses discípulos, explicar para eles o problema do pecado, que é uma questão da alma, explicando, olha, é do coração que procedem os maus desígnios, não é? A maldade, a divisão, a inimizade, a porfia, o ciúme, a contenda, são questões da alma, do coração. Jesus a cada momento ia ensinando aqueles discípulos, lembrem-se, esse grupo inicial é a base, é um grupo de representação daquilo que a igreja seria. Quem está me entendendo, pessoal? Todo mundo comigo aqui? Vocês precisam me entender, senão o texto de Coríntios não vai fazer sentido para nós. Amém, queridos? Para fazer sentido, me acompanhem. Pessoas problemáticas, aquele grupo que nos representa, olhe para ele e você verá a igreja. Só que Jesus passa 3 anos com esses discípulos, ensinando, falando, e até o momento da morte de Jesus, ele estava ensinando verdades muito profundas, e uma delas, me parece, é a que passou despercebida na história da igreja. Ele estava com os 12 no cenáculo, numa grande casa, somente os 13, Jesus e os 12. Jesus estava em profunda agonia, porque dali ele sairia para ser preso, julgado, condenado e morto. O cenário estava desenhado na frente de Jesus. E Jesus, na qualidade de homem, diz a Escritura, que ele se perturbou, que ele se agitou de tal maneira que ele suava gotas de sangue. Isso era o medo, o medo humano. Não pense você que Jesus enfrentou a sua morte, né, na qualidade de Deus Todo-Poderoso. Isso seria um grande engodo, seria uma grande mentira. Quando ele diz assim, Pai, ou Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava falando a verdade. Ele, como homem, sentia-se abandonado. Alguns falaram, pastor, não entendo isso, como é que pode e tal? Ele é Deus, ele é homem, como é que pode ser? Queridos, olha, todo dia morre milhares de pessoas, todos os dias, sim ou não? E você já viu quantas pessoas morrerem, da sua família, da sua rua, tanta gente. Mas sempre quando morre alguém, o ser humano pergunta, mas por quê? Então não me pergunte por que Jesus perguntou ao Pai por quê. Porque você sabe que nós, vendo a morte todo dia, sempre vamos perguntar, mas por quê que tem que ser assim a existência humana? Porque isso é do homem. Jesus como homem, suando gotas de sangue, totalmente determinado, não com covardia, mas com todas as sensações humanas, naturais e normais. Era Jesus de Nazaré. E muitas coisas lhe vinham à mente, certamente, mas o que mais apertava o seu coração era o fruto do seu trabalho. O que mais lhe pesava, leia depois João capítulo 14, 15, 16 e 17, que são as palavras mais profundas de Jesus, suas últimas palavras, e vocês verão o que apertava o coração de Jesus. Diante dos 12, isto é, da sua igreja, vamos voltar, os 12 eram os representantes nossos, sim ou não?
E agora diante deles, comendo ali a Páscoa que anunciava a obra de redenção que ele efetuaria logo a seguir, ele então, diante desses discípulos, ele quer ensinar algo. Diante dos discípulos, ele quer lhes ensinar algo. Ele quer ensinar algo a nós, igreja. Faça sempre a relação. Eles, nossos representantes, os primeiros, estavam lá para representar um dia nós aqui. E nós aqui não somos diferentes deles lá. Vamos resgatar nossa origem. E Jesus, então, querendo-lhes ensinar algo, gravar algo no coração, Jesus pega um pão, como este aqui. E aquele pão que lá estava, era o pão do jantar. Os hebreus comiam pão no jantar. Tinha pão sobre a mesa. E ele, portanto, pega um pão ali, para fazê-lo representar a verdade que ele quer ensinar. Vocês estão me ouvindo, igreja? Isso é de uma seriedade, vocês não têm ideia. E ao pegar esse pão, ele diz assim, olha, este pão, ele é o meu corpo. Presta atenção. É o meu corpo que é dado por vós, por vocês. É o corpo de Jesus, que logo mais seria o quê? Crucificado. Isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Este pão não é o corpo, igreja de Cristo. Ele diz, isto é o meu corpo, o corpo de Jesus, que é dado por vocês. Quem está entendendo? Isso é de uma seriedade, porque embora um pão, embora um símbolo, o que está por detrás, a verdade fundamental é fantástica. E ele diz, agora, aí ele parte o pão, divide o pão, para mostrar aqui o Cristo sendo rasgado na cruz, e todos olhando agora para o Cristo rasgado, para o Cristo crucificado. Quem está entendendo? Ele diz agora, pega um pedaço você e come. Come o sacrifício. Você tem que comer a morte, comer a paixão, comer a doação, esse espírito de graça, esse espírito de perdão, espírito de misericórdia. Tome para dentro de você. É uma simbologia, mas que diz, olha, todos os filhos de Deus chamados de volta à casa do Pai, que voltam neste primeiro momento, que nós vamos conhecer pelo nome de igreja, os chamados, né? São aqueles que comem e recebem o Cristo. Se você não recebe o Cristo, você pode comer uma padaria toda, dá nada, ou seja, dá dor de barriga, vai ficar empanzinado, com azia, né? Mas o que Jesus está dizendo, em nome de Jesus, escutem, isto é o meu corpo. Ele pega o símbolo, que é prático, e diz, recebam o Cristo partido. O Cristo que ele oferece a nós é o Cristo crucificado. E ele pega o cálice e diz, e isto é o meu sangue, derramado por vós. Vocês estão bebendo e comendo redenção. Até que vem Paulo e fala, não, eu vou explicar para vocês, igreja, o que aconteceu naquele dia lá, com os apóstolos, e o que aconteceu com vocês, uma vez com os apóstolos, nos representam. Quem está entendendo? E ele começa assim no capítulo 10, dizendo, versículo 16, porventura, e esse porventura
que traz uma ideia de dúvida. Sim ou não? Dúvida. Não é a dúvida que Paulo tinha. E talvez não fosse uma dúvida teológica. Essa dúvida, esse porventura, é a dúvida da experiência. Como que dissesse assim para a igreja de Corinto: vocês se esqueceram disso? Essa é a ideia do porventura. Ele não está negando, ele está afirmando e chamando os irmãos à consciência. Porventura não é um fato que o pão, ou que o cálice da bênção que abençoamos, não é a comunhão do sangue de Cristo? Ele está dizendo: todos que bebem desse cálice estão sinalizando, estão afirmando, estão dizendo: todos nós que bebemos, nós estamos reunidos na base da cruz. É a comunhão. Todos nós temos parte comum na cruz de Cristo, no sangue derramado. Quem está entendendo? Tá, mas vamos lá, para nós entendermos melhor. O que isso quer dizer? Quando Cristo estava na cruz pendurado, Paulo, lá no livro de Efésios, no capítulo 2, ele vai explicar isso. Ele vai dizer: olha, os homens estavam separados. Os povos, presta atenção, estavam separados. Havia parede de separação, a inimizade. Quem está entendendo, irmão? Ou seja, a condição da humanidade era uma condição de inimizade contra Deus e inimizade de uns contra os outros. E a cruz, é na cruz, quando o corpo ali é partido e o sangue é derramado. Somente na cruz onde existe reconciliação. Estou falando de Efésios 2. Estamos nos encaminhando para capítulo 11 de 1 Coríntios. Mas estamos entendendo quando Paulo diz: ou porventura o cálice da bênção que nós abençoamos não é porventura a comunhão do sangue? Ou seja, a cruz é Deus em Cristo dizendo aos homens que são inimigos de Deus e inimigos uns dos outros, dizendo: venham para a paz. A cruz é sinônimo de paz. Não há espaço para inimizade na cruz. Não tem. Porque na cruz, tudo que é negativo é aniquilado, é destruído, é morto. E Jesus diz que vieram os homens que estavam perto, vieram os que estavam longe, e nele, na cruz, formaram um só corpo com Deus. Expressão fortíssima. Um só corpo com Deus. Foge qualquer entendimento humano. Por isso que Paulo continua aqui em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 17, dizendo: porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Em suma, a grande verdade que Jesus nos ensina no partir do pão é que os homens são chamados para se aproximar de uma mesa como essa. Lá foi com os apóstolos, esta aqui conosco, ambas simbólicas, mas ambas embebidas de profundo significado de redenção,
de reconciliação, de amor, de graça, de perdão, de amizade. Eu disse que talvez a mesa, para nós, tenha perdido o seu significado. Quando você olha para a mesa, você vê perdão, fale a verdade. Quando você olha, você vê perdão, o que você vê? Você vê uma toalha vermelha? Sim ou não, pessoal? Ajuda aí. Uma branca de renda? Você vê uma gamela? Na gamela você vê farinha, vê grãos, pendões, pão. Você vê a tacinha aqui e não sei o nome daquilo, uva. É isso que vocês veem? É bonita essa mesa ou é feia? Mais ou menos, né? Linda também é muito bonita, né? Josué caprichou no pensamento, e o irmão Almir, mais a esposa, todo levar a cabo com muita dedicação, muito amor, e a mesa fica linda, de fato. Vamos usar o linda, né? Mas a pergunta é, você vê aqui perdão? Temos que mudar o nosso olhar. Porque Jesus quis que essas coisas simbolizassem. E se nós estamos olhando e não estamos vendo o significado dos significantes, não estamos vendo nada. Preferiria ver uma vitrine de uma panificadora. Muito melhor. Mais guloseimas. Ou seja, nós perdemos o significado desses significantes. Nós vemos graça, vemos misericórdia. Agora eu vou apelar com vocês, querem ver? Se nós não estamos vendo graça, perdão e misericórdia na mesa, eu quero que você olhe para as pessoas que estão perto de você. É para olhar, não é jargão de crente não. Olha para as pessoas, olha com cara feia, não precisa sorrir não, nem mandar beijo, só dá uma olhada, olha para a turma aí, ó. Pode olhar, normal. Não é para cumprimentar, não é para sorrir, não é para acenar. É que você veja esse povo aí, ó. Eu vou apelar, quando eu tiver apelar, se nós não estamos vendo aqui graça, perdão, misericórdia, você consegue ver um só pão aqui? Um só pão? Um só corpo? O que é um só corpo? Um só corpo. Puxa, se o seu dedo estiver doente, você vai levá-lo ao hospital, ou não vai? Você vai ficar debatendo com ele. É porque você não sei o quê. Não, você vai em busca de restaurá-lo, de curá-lo. Compra um medicamento, faz um curativo, vai ao médico, faz uma cirurgia. Você vai fazer qualquer coisa para que aquele dedo se recupere. O ensinamento é, Jesus está dizendo ali, diante dos apóstolos, naquela primeira ceia, vocês estão sendo redimidos para serem um, terem comunhão com um. O que é comum? É com um. Isso é comunhão. E aí Jesus, naquele momento, dizia, Pai, eu oro para que eles sejam um. Ah, Pai, quando eles forem um, olha só a expectativa de Jesus. O mundo vai entender o Evangelho. Tadinho de Jesus, tão tolinho. Tolinho. Ou não? Por que ele orava assim? Coração cheio de esperança, botando fé em vocês, em mim, todos nós. Ah, lembrei. Aquele que começou a boa obra vai completar. Então ele está seguro naquilo que ele vai realizar. O problema é que entre o momento em que ele apresenta essa verdade
E o momento em que ele consumar, existem longos e longos e longos anos de muita vergonha. Nós precisamos nos voltar e entender o que é a igreja Corpo de Cristo. De nada vai resolver, queridos, em nome de Jesus. Eu sei que toda vez que eu venho pregar, eu imagino os irmãos, e lá vem ele de novo, né? Esse camarada de novo. Mas eu não posso parar de falar, porque é a nossa vida, nossas almas que estão aqui em jogo. Então o DEVAP vai apanhar até o último dia. Tem jeito. Nós não vamos abrir mão do Evangelho. O Evangelho é a cruz na qual nós somos reunidos e formamos um só corpo com Deus. E na cruz todas as diferenças são vencidas. Eu sei que nós somos falhos, eu sei que nós estamos no processo, eu sei que nós estamos ainda caminhando, mas nós precisamos pelo menos começar a entender e começarmos a sofrer pelos nossos erros. Quem está me entendendo? Precisamos pelo menos começar a ficarmos com a tristeza que gera arrependimento. Como Paulo dizia lá em 2 Coríntios, sobre a tristeza que não produz morte, a tristeza que produz arrependimento. Mas temos que pelo menos nos entristecer. Por esse motivo que estamos aqui agora colocando, Paulo escreve o capítulo 11. Me acompanhe. A partir do 17 ele começa dizendo, e começamos a nossa leitura: nisto, porém, nisto, não disse nisso, com 2 S's, nisto é, vou dizer ainda o que é, ainda não disse. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo. Isso porque no capítulo 11, versículo 2, ele havia dito que acerca de uma situação que ele diz anteriormente, ele diz: quanto a isso eu louvo vocês estão de parabéns, na questão de guardar as tradições. Porém, nisto que agora vos prescrevo, eu não louvo vocês. Vocês não estão de louvor, não estão de parabéns. Veja que esse é um problema antigo, hein? Não é um problema da agora. Mas nós podemos resolver nosso problema agora. Vocês vão me entender. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais. É isso que ele disse? Não vos louvo porque vocês se ajuntam, é isso? Porquanto vos ajuntais não para melhor, mas para pior. Uma leitura dessa não tem nada para explicar, né, irmãos? Tem o que explicar? Ou seja, pessoal, poxa, vocês estão se reunindo para pior, tá ficando pior a situação de vocês, ué. Estão se reunindo, está piorando. Tem um problema na reunião, no encontro, no convívio, nas relações. Tem um problema aí dentro que torna esse ajuntamento algo ruim. O que estava acontecendo lá em Corinto? O que será que está acontecendo no nosso meio? Às vezes os irmãos não têm ideia da dor e do encargo que eu trago em cada mensagem, porque vocês não sabem dos fatos, dos acontecimentos. Se vocês soubessem dos fatos todos, vocês todos aqui se prostrariam de joelhos e passariam o resto dessa noite chorando.
Vocês não têm ideia. Aí eu leio um texto desse e fico, mas Senhor, não é possível, como que as coisas se repetem? Continuando. Versículo 18. Porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. E eu em parte o creio. Ou seja, o problema dessas reuniões é que havia o que entre os irmãos? Divisões. A divisão está em consonância com a mensagem da cruz? A divisão, ela está em harmonia com o partir do pão? Com o evangelho? Com a igreja? Com Jesus Cristo? Então para um pouquinho aí. E cada um agora diz, Espírito de Deus, lance luz no meu coração. Aqui, ó. Eu não sou perfeito, eu sou como vocês, do mesmo modo. Mas nós precisamos buscar uma ajuda do Espírito Santo. Ao invés de você ficar alimentando no coração com as suas muitas justificativas. Ah, porque o fulano, porque o Beltrano, porque ele é isso, porque ele falou aquilo outro, porque ele é assim, porque ele pensa assim, porque ele age assim. Irmãos, em nome de Jesus, vamos começar a dizer, Senhor, eu tenho problema no meu coração em relação a Vera, em relação ao Josué, em relação ao Adriano, dê nome nas suas orações. Senhor, eu tenho problemas aqui dentro que a tua cruz precisa tratar. Não é que você vai sair daqui um santo sem problema. Não, não é isso. São coisas difíceis de serem tratadas. Mas, embora difíceis, são necessárias que sejam levadas à luz. Não podemos ficar, justificando as coisas, tentando encontrar uma razão para dizer que eu estou certo na minha posição e que o outro está errado na posição dele. Os crentes falam muito de reavivamento. Já ouviram falar? Deus vai mandar um grande reavivamento sobre o Brasil. É um tanto de profecia que a gente ouve aí na internet. Deus vai mandar. Vai, conversa fiada. Não tem como vir reavivamento, irmãos. Não tem como o Espírito Santo ser derramado em corações divididos, em corações cheios de inimizade, de porfia, de contenda, de preconceitos. Não tem como. Eu sei que os crentes acreditam nisso, mas eu não acredito. E não acredito porque o Espírito Santo, para quem não sabe, é santo. Ele é santo. Lembra que Jesus falou para os discípulos: permanecei na cidade, reunidos, até, e eles ficaram lá 10 dias, orando, tudo comum, em comunhão, quando aconteceu. Então, versículo 18: porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. No 19: porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos no vosso meio. Essa palavra é uma palavra de profunda advertência, não é de consolação, é uma palavra de exortação. Ele está dizendo assim, e até importa, ele quer dizer, até que essas coisas negativas, por um lado, se tira algum proveito delas. Olha o que ele está dizendo. Porque quando há problema de divisão, Paulo diz, põe-se à prova. Põe-se à prova os corações.
Ou seja, Deus usa uma situação negativa para provar quem é quem. O que você está buscando? Qual é o seu interesse? Qual é a sua fé? Olha que essa mensagem não está dizendo para sermos uma coisa que nós não somos. Essa mensagem está dizendo: olhemos para dentro de nós e busquemos um caminho de tratamento para o nosso coração. E ele continua dizendo no versículo 19: porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. E aqui ele está tocando num ponto interessante, porque a igreja do primeiro século, ela tinha uma tradição de se reunir uma vez todos os domingos, todo primeiro dia da semana. A igreja se reunia à noite, fazia um jantar em lembrança, somente em lembrança, a ceia da Páscoa. Não era a ceia da Páscoa que eles comiam, porque a ceia da Páscoa que Jesus comeu com os discípulos foi a última Páscoa, porque a partir daí o símbolo da ceia pascal ganha o seu cumprimento em realidade no Cordeiro de Deus, que é o Cordeiro Pascal, que é o próprio Cristo crucificado. Mas a igreja continua a celebrar com um jantar, e nesse jantar, aí ela praticava o partir do pão, que é o que nós fazemos. O jantar não é mandamento, o partir do pão é um mandamento, certo? Então, eles se reuniam, e aí diziam: olha, essa ceia aqui, a ceia, lembre-se, um jantar, é a ceia ágape, é a ceia do Senhor. Olha que coisa linda. De quem que é essa ceia? É do Senhor. Do Senhor Jesus? É do Senhor Jesus. A ceia. E por quê? Porque é a ceia ágape, é a ceia do amor. Que coisa linda. A ceia, Josué, do amor. Olha que palavra bonita. Fala aí, ceia do amor. Olha. Ai, que coisa maravilhosa. Os irmãos todos na ceia do amor. Mas amor mesmo só tinha um nome. É o que acontece em quase tudo que nós fazemos nessa existência. Só nome. O filho vai para a escola, não vai? É escola? É educa? Não. O crente vai para a igreja, não vai? Resolve? O Josué me deu uma olhada assim. Enquanto estivermos indo para a igreja no sentido meramente religioso, não dá nada, isso é bobagem. Tudo que você imaginar na nossa vida são apenas nomes, são apenas conceitos, são apenas informações. Não é? Marcinho falou agora há pouco do papagaio da cara roxa. Não falou? O povo está devendo um papagaio da cara roxa e comendo picanha. Estou entendendo? Por que o papagaio é mais importante que a vaca? Hã? Responde. Tem alguma explicação lógica do ponto de vista do animal? Tudo é um animal. Falou também, contrapôs a cara roxa do passarinho com o aborto. Sim ou não? Quem é que está preocupado com as crianças? Bora aí. Diga aí. Final de ano, criança morrendo de frio, de fome. Quem é que está preocupado com as crianças? Deixa eu ver a mão. Vamos lá. Preocupado com as crianças. Irmão, as crianças! Não estamos? São nomes. Coisas bonitas. Começar agora um curso na terça-feira de leitura. Minha primeira fala vai ser: de 30 que aqui estão, vai ficar 10. Por quê? Porque não é coisa boa de se ouvir
na terça-feira à noite. Não é. Não é mesmo. Ah, vou cancelar a matrícula. Cancele. É a melhor coisa que você faz. Não é coisa boa. Coisa boa é você ficar vendo o Faustão, né, vendo o Brasil perder a Copa. Gente, em nome de Jesus, nossos governos preocupados conosco? Quem está preocupado com o quê? Nós temos que ser orgânicos. Pensarmos assim, onde está o problema? Essa é a pergunta. Quando eu falo essas coisas, não pense que eu sou o contrário, não. Eu sou totalmente favorável a proteger os passarinhos da cara roxa. Totalmente favorável. Nós somos antiecológicos. Nós aqui, pessoas, eu, Alexandre Rodrigues, problema de aborto é uma coisa esquisita. Eu ouvi, inclusive, essa semana, um médico, tinha nada a ver com política, tá? O assunto era outro, e ele dizendo que ele se encontrou depois de muitos anos com um médico amigo dele que trabalhou em tal lugar. Quando ele viu o camarada cheio de ouro, todo bem arrumado, todo bem vestido, pô, rapaz, você mudou de profissão, o que aconteceu? Você virou rico de repente? Ficou rico? Falou, não, pô, para, médico. Mas médico não tem como viver assim como você está vivendo. Olha seu carro, olha isso, olha aquilo outro. Vai nesse endereço e você vai saber como é que você pode ficar rico também. O médico foi lá, chegou lá, uma clínica de alto nível com os melhores equipamentos para abortar crianças até 7 meses de gravidez. Com toda a segurança. Coisa. Ele falou, rapaz, e a polícia? Todo mês ela passa aqui e pega a parte dela. Está tudo certo. Aqui você vai trabalhar com segurança. E tem quem venha, tem mãe que vem com 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses. E os fetos, o que você faz com os fetos? Ah, nós ganhamos também, vendemos para uma indústria de cosmético. Isso é uma coisa, não foge? Sim ou não? Nós temos que perguntar onde está o problema. O problema não está na Câmara, não está no Senado, não está no Judiciário, não está aqui. E o mal que eu faço, eu o faço na proporção da minha possibilidade. Porque tem alguém que faz um mal maior do que eu, porque ele está numa situação que favorece o mal que ele faz. E eu, no lugar dele, faria o mesmo mal ou maior. Nos falta oportunidades para sermos maus. Então nós temos que falar, pare de toda hipocrisia, olhemos para dentro de nós, e não é para dentro do outro, é eu olhar para dentro de mim mesmo, e somente. Colocaram um vídeo aí na internet, já são dezenas deles. Há um pastor, não sei o quê, e fala o nome do pastor, da igreja, coloca a foto, o que ele fez, o que deixou de fazer. Falou, gente, não estou entendendo. E crentes? O que os crentes têm a ver com o pecado do outro? O pecado é dele, ele está resolvendo com a mulher dele, com a igreja dele. Deixa eles resolverem lá, vamos orar por eles, para Deus ter misericórdia daquele povo. Senhor, tem misericórdia, liberta esse camarada. Dê vergonha para esse camarada. Ajuda esse camarada. Não, estamos postando vídeo para ficar igual o Satanás acusando o outro. Depois chegamos aqui
e ficamos com a santidade para comer um pedaço de pão e tomar um taco e um gole de vinho. Que bobagem. Não. Precisamos de arrependimento. E isso não é para você deixar de participar, não. Isso é para que nós falamos: Senhor, puxa, Senhor, nos ilumina, nos ajude, me mostre, me torne mais sensível. E se você não consegue enxergar nada disso em você, então fala: Senhor, eu não vejo. Eu acho que o Alexandre está errado, mas eu me coloco diante do Senhor para que o Senhor me ilumine. E faça como Davi: o Senhor me sonda, o Senhor que me conhece, o meu deitar, o meu levantar, o Senhor que me cerca por detrás e por diante. Antes que as palavras saiam de minha boca, o Senhor já as conhece. O Senhor me teceu no ventre de minha mãe. O Senhor conhece cada célula, cada tecido do meu corpo. O Senhor conhece a minha alma. Então, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. E se no final não tiver, Madre Teresa de Calcutá, que maravilha! Você está no caminho certo. Você está no caminho certo. Versículo 21. Porque ao comerdes, voltemos para a questão da ceia, do jantar, né? Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Ou seja, eu não sei por que ele se reunia para comer, porque se cada um come a própria ceia, por que eu vou pegar a minha comida da minha casa e vou comer a minha comida aqui sozinho? Por que eu não como na minha casa? Hein, pessoal? Vai comer, ele vai dizer aqui, Paulo vai dizer, vai comer na sua casa. Aqui não é lugar para ficar comendo a sua própria comida. Aqui é lugar para você servir a mesa. Quando você se aproximar dessa mesa, você olhar para os irmãos, eu sou o seu servo. E eu trouxe isso para compartilhar com você. Eu queria que você comesse daquilo que eu preparei, com amor, com carinho. E vem o outro irmão e é a mesma coisa. E Paulo diz então no versículo 21, porque ao comerdes cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Ou seja, a turma que tinha dinheiro comia comida boa, tomava vinho bom e muito, né? Quebrei aqui o paradigma, mas não tem problema. O vinho era bom e tomava muito vinho, sim ou não? E ficava bêbado ou não? O problema não é o que o camarada ficava bêbado, é que ele ficava bêbado sozinho. Ué, Marcos Serra, você gostou? Está na Bíblia aí, ó. Paulo não está dizendo que o problema é que o cara ficou embriagado. É que ele comeu muito, bebeu muito e foi embriagado. E o outro? Com fome e de cara. Nós temos problema com álcool, queridos. Nós temos problema. Nós brasileiros. Nossa cultura tem problema. Quantos pais de família perderam suas famílias por causa do álcool? Sim ou não? Perderam o emprego, perderam a dignidade, perderam a moral, perderam a vida. Mataram. Quantos não mataram sua própria esposa porque ela estava embriagado? Temos um problema grave de alcoolismo no Brasil. Então a gente se estremece quando a Bíblia fala de álcool. Lá no tempo no primeiro século, não tinha esse problema que nós temos. O nosso problema é que nos ensinaram a beber cachaça desde o descobrimento do Brasil. Trocavam um litro de pinga por uma índia. Sabia disso? Era um litro de pinga, um espelho de mão e um pente. Aí levava 3, 4 índias. E o cacique ficava bebendo e olhando no espelho. Todo feliz. Acabava a pinga. Tem mais pinga aí, porque índia não falta aqui para trocar. É a história do nosso Brasil. Começou cedo. Nós temos os piores problemas de um povo por causa da nossa origem. Como nós fomos educados, se pode usar essa palavra, como nós fomos, enfim. Mas o fato aqui, olhe na sua Bíblia, versículo 21. Porque ao comeres cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem
se embriague. Você viu como ele colocou aqui o paralelo? Há quem tenha fome e o contraposto. E há quem se embriague. Ou seja, divide. Vinho traz alegria. Se você tem problema de alcoolismo, passe longe de uma bebida alcoólica. Se você vira leão, urso, rico, quer bater nos outros, passe longe de bebida alcoólica. Mas não crie uma religião para você impedir o outro de tomar o que ele quiser tomar e se alegrar na presença de Deus, como sempre ocorreu em toda a Bíblia. Toda a Bíblia. Para de bobagem. O problema é que nós não somos hipócritas, esse é o problema. Mas vamos lá. Há quem tenha fome e há quem se embriague. Não tinha comunhão. Não colocava o camburão de vinho no meio. Aí, irmãos, para todo mundo dar um golinho. Costela com mandioca, para todo mundo comer um taquinho. Todo mundo feliz, todo mundo cantando, todo mundo orando, todo mundo conversando uns com os outros, ajudando uns aos outros, orando pelos outros. Não havia isso. Aí ele diz mais, versículo 22, não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus? Menosprezais a igreja de Deus? Ou menosprezais a igreja de Deus? É isso mesmo que eu estou lendo, irmãos? Está certo o que eu estou lendo? Ou menosprezais a igreja de Deus? E eu pergunto, há quem menospreze a igreja de Deus? Sabe quando é que você menospreza a igreja de Deus? Quando você olha para um membro do corpo de Cristo, irmão seu, vive com você tanto tempo aqui, tantos anos. Você come do mesmo pão que ele come, nesse símbolo aqui, bebe do mesmo cálice. De repente você encontra o fulano lá, não sei aonde, que não pode mais estar aqui conosco, por problemas pessoais. Não pode mais. A pessoa entende que se ela mudar de igreja, ela resolve o problema dela. Não. Vera, se você se mudar para a Oceania, para a Austrália, e lá procurar uma igreja para você lá, o problema estará lá, porque ele está dentro de você. A pessoa prefere mudar de ambiente para não tratar com o coração. E o pior agora são as justificativas com que chega lá, dizendo daqui. Aí é o pior, é para matar. É, Josué? Aí é para matar, porque agora deixou de ser um problema com um e passou a ser com muitos, inclusive com o Alexandre. Quem aqui me conhece mais de perto? O Alexandre é uma pessoa inacessível? Levanta a mão quem acha que eu sou inacessível. Mas quem me conhece? Eu sou inacessível? Qualquer um de vocês fala comigo a hora que vocês quiserem, por telefone, na minha casa, aqui no local, na sua casa, em qualquer lugar. Não existe inacessibilidade, nenhuma. E se você me chamar para ir à sua casa almoçar, você vai perguntar assim, pastor, o que você quer almoçar? O que eu vou responder para você? Nunca. Já foi a casa de alguém pedir picanha aqui? Quando me pergunta o que você quer comer, irmã Raimunda está aí? Você lembra, irmã Raimunda? Não lembra de mim quando você falou assim, pastor, vai na minha casa almoçar, o que você quer comer? Eu falei, você vai fazer uma carne moída com chuchu. Que delícia! Que delícia, irmãos! Que delícia! É lógico, eu chego lá e eles me dão picanha, mas
a contragosto. Verdade, eu não como picanha, eu como um pedacinho ou dois. Posso colocar um prato de arroz, com carne moída, com chuchu ou com vagem, com caldo, cheiro verde, um purê de batata. Que coisa maravilhosa. Desse jeitinho, e se eu estiver mentindo, não tem nem como mentir, estou olhando para vocês aqui, ó. Como é que eu vou mentir olhando para vocês? De que maneira? Então, é o texto, irmãos. 22, não tendes porventura casas onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi, louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. 23, estou encerrando. Por quê? Ele agora vai explicar o oposto disso, o oposto. Como eu já expliquei, essa parte eu só vou ler, porque vocês já vão entender quando eu ler. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Quem já ouviu a fábula de que quem está em pecado não pode participar da ceia? Quem já ouviu essa fábula? Isso é uma fábula, tá? Essa fábula foi inventada no tempo que os bichos falavam ainda. Primeiro, que a Bíblia não diz de pessoas indignas aqui. Vocês sabem a diferença de um adjetivo para um advérbio? O adjetivo qualifica o sujeito. Sujeito indigno. Alexandre indigno. Eu sou indigno. O texto não diz de ninguém indigno. Aqui, indignamente é um advérbio. Está modificando o verbo. Ou seja, aquele que come e o comer indignamente. É o comer que é indignamente. Não sou eu que sou indigno. O problema é que você pode comer indignamente. O modo como você toma o pão e bebe o vinho é que é indigno. Em que sentido? Quando eu como esse pão e bebo esse cálice, eu estou dizendo: Josué, nós temos comunhão. É isso que eu estou dizendo. Josué, nós fazemos parte do mesmo pão. Nós estamos debaixo da mesma graça, do mesmo perdão, da mesma misericórdia. Nós somos um só corpo com Deus. E eu não posso te ferir. E se eu te ferir, eu preciso de ter um arrependimento e você precisa me perdoar. Porque nós somos um. Estamos sujeitos a conflitos, mas estamos na cruz, e a cruz resolve o nosso problema. Agora, quando eu como desse pão, certo? E eu nego com as minhas obras o que esse ato significa, eu estou comendo indignamente. Então é muito simples. O pecado, né? Alguns falam: não pode comer porque está em pecado, porque tomou cerveja, porque fez isso, porque jogou bola, porque foi ao cinema. Para de bobagem. Está dizendo: isso aqui representa redenção, comunhão, perdão, graça, misericórdia. Tudo que você puder colocar aqui nesse sentido positivo é isso aqui. Se você é um camarada que está desprezando a igreja de Deus, que está com divisão, com inimizade, e todo dia você coloca adubo, fala mal do irmão, esculhamba o irmão, mente acerca do irmão, e comendo do pão e rindo para o irmão, você se faz réu do corpo de Cristo. Não é Deus que está te fazendo mal, não. É você próprio que não tem juízo, que não tem consciência, que é hipócrita. Não é Deus. Olha o que acontece. Versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo
come e bebe o quê? Juízo para si. Você discerne o corpo de Cristo? Fala a verdade. Você discerne o corpo de Cristo? A partir de hoje, nunca mais, irmão, nunca mais você vai olhar para qualquer que seja o irmão e vai desprezá-lo. Você deve considerar o corpo de Cristo. Você não vai mais desprezar o corpo de Cristo. Amém? Olha para o seu irmão e fala: ali está o meu irmão. Não é que você é tonto, cego, mudo, surdo, não. Mas você vai olhar com compaixão, com amor, com misericórdia. Você vai orar por ele, você vai abençoar a vida dele, você vai ajudar ele. Você vai discernir o corpo de Cristo. Ocorre, e eu estou encerrando, o versículo 30 diz: eis a razão. Existe uma razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Este é um resultado. Irmãos fracos, outros doentes, e quantos que já bateram as botas? Passou desse andar para cima? Quantos? Não poucos os que dormem. O que aconteceu com essas pessoas? Pessoas que eventualmente se veem dentro de situações tão difíceis de serem resolvidas, começa com fraqueza espiritual, uma fraqueza invencível. O senhor não vai conseguindo mais. Eis a razão. É um resultado de não discernir o corpo de Cristo. O camarada continua naquele caminho e ele até adoece. E não poucos que morrem. Versículo 31. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos o quê? Somos o quê? Disciplinados pelo Senhor. Então essa fraqueza, essa enfermidade, essa morte é uma disciplina. Quem é que nos disciplina? Pelo Senhor. E por que o Senhor nos disciplina? Para não sermos condenados com o mundo. Isso é muito amor de Deus. Para que eu não seja condenado com o mundo, ou seja, a minha vida é de uma tal maneira que não tem outro lugar. Se Deus me deixar por minha própria conta, eu vou me perder. Serei condenado com o mundo. Deus fala: não, meu filho, eu vou te resgatar. Eu vou te quebrantar, eu vou te ensinar. E se você for tão difícil de aprender, calma. Eu vou permitir que você passe por circunstâncias de quebrantamento. Você vai entender. O camarada é disciplinado para não ser condenado com o mundo. Assim, pois, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Lógico, aqui, no contexto desse capítulo, o problema era só a comida e a bebida, que os irmãos não dividiam. Agora, o princípio do capítulo é quando você deixa de discernir o corpo por qualquer motivo que seja. Lá o motivo era problema da comida e bebida, pastor Josué. O nosso aqui pode ser outro tipo. No final, tudo é desprezar o corpo de Cristo. Tudo é desprezar a igreja. Tudo é não discernir o corpo. Tudo é não manter a unidade. Tudo é não buscar o significado desses símbolos tão preciosos, tão maravilhosos, que são expostos uma vez por mês. Tá bom? Bem, este foi o encargo de Deus que Ele colocou no meu coração.
que cada um ore ao Senhor e peça graça, luz e discernimento. Amém?